Clara Menezes sempre acreditou que a justiça era mais do que um ofício, era um propósito. Jovem, determinada e com brilho nos olhos, ela dedicava suas madrugadas a estudar casos difíceis, buscando fazer diferença em um sistema que muitas vezes parecia cego à verdade. Foi então que o destino colocou Gabriel em seu caminho. Um garoto de apenas 14 anos, magro, olhar assustado e algemado, acusado de um roubo que jurava não ter cometido. Enquanto todos o apontavam como culpado, Clara viu algo que ninguém mais viu: medo e inocência. O caso parecia simples, mas escondia uma trama de injustiça e descaso. Ela sabia que, se não o defendesse, ele seria mais um número nas estatísticas. Naquele momento, algo dentro dela despertou. Não era apenas uma cliente, era uma vida prestes a ser destruída. E Clara prometeu a si mesma: faria de tudo para provar que ele era inocente. Defender Gabriel foi como remar contra uma correnteza impiedosa. Promotores zombavam de sua insistência, colegas a chamavam de ingênua e até mesmo o juiz parecia já ter o veredito pronto. Clara, porém, não desistiu. Passava noites inteiras revisando provas, vasculhando arquivos esquecidos e buscando testemunhas que ninguém queria ouvir. Descobriu que o menino havia sido usado por um grupo de ladrões adultos, manipulados para assumir a culpa em troca de proteção. Cada avanço custava caro: ameaças, cansaço, solidão. Mas Clara acreditava que a verdade precisava vencer. Sua fé na justiça era maior que o medo. A cada audiência, ela se erguia com firmeza, questionando, argumentando, mostrando que por trás daquele rosto juvenil havia um ser humano que precisava de uma chance. Enquanto o sistema tentava esmagá-la, Clara crescia, e o menino, sentado ao lado dela, começava a acreditar que talvez, pela primeira vez, alguém estivesse realmente lutando por ele. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos e olhares desconfiados se voltavam para o garoto de mãos trêmulas. Gabriel mal conseguia levantar a cabeça. Clara, de terno azul escuro, levantou-se diante do júri e começou a falar. Sua voz firme carregava a emoção de quem não apenas defendia um caso, mas uma vida. Apresentou provas, questionou contradições e expôs a trama que envolvia o verdadeiro culpado. A cada palavra, o silêncio tomava conta da sala. Quando o juiz pediu a sentença, Clara segurou a mão do menino, fria, suando medo. Inocente, disse o juiz, batendo o martelo. As lágrimas escorreram dos olhos de Gabriel e Clara sentiu o coração vibrar. O que ela fez naquele dia não foi apenas libertar um inocente, foi plantar uma semente de esperança em um garoto que o mundo havia condenado. E, sem saber, também mudaria o próprio destino. Após o julgamento, Gabriel foi levado a um abrigo. Era um novo começo, mas também um desafio. Na despedida, Clara se aproximou e, com os olhos marejados, disse: "Você é mais do que o que fizeram com você, Gabriel. Acredite nisso." Ele, com a voz embargada, respondeu: "Um dia eu vou provar para a senhora que valeu a pena acreditar em mim." Clara sorriu, mas por dentro sentia um nó no peito. Sabia que a estrada seria dura para ele, e de alguma forma sentia-se responsável por aquele destino. Voltou para seu escritório com a alma dividida, grata pela vitória, mas inquieta com o futuro do garoto. E enquanto o carro se afastava, Gabriel ficou parado, olhando o horizonte, segurando o papel da sentença como se fosse um bilhete para recomeçar. Naquela troca de olhares silenciosa, 2 promessas foram feitas, e o tempo, testemunha delas. 12 anos se passaram. Clara agora era uma advogada respeitada, palestrante e defensora de causas sociais. Tinha uma carreira sólida, mas o brilho do início já não era o mesmo. Sentia a falta do idealismo que um dia a moveu. Certo dia recebeu um convite para participar de um evento comunitário em uma das regiões mais carentes da cidade. Aceitou, sem imaginar o que a esperava. Ao chegar, notou um jovem alto, de sorriso confiante, conversando com adolescentes. Algo familiar em seu jeito chamou sua atenção.
Quando ele pegou o microfone e começou a falar, Clara ficou sem fôlego. Meu nome é Gabriel, disse ele, e o coração dela disparou. Era o menino que ela havia defendido. Mas agora, diante dela, estava um homem transformado, e o que ele se tornou, ela jamais poderia imaginar. Clara observava, atônita, o jovem que falava com tanta paixão e propósito. Gabriel não era mais o menino assustado de olhar perdido. Agora, ele inspirava uma plateia inteira, contava sua história com coragem, transformando dor em força. Falava sobre o poder do perdão, sobre como a fé e a segunda chance o libertaram. Ao fundo, um banner chamava a atenção. Projeto Sementes de Justiça, tirando jovens das ruas. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Gabriel estava mudando vidas, assim como ela sonhara um dia. Ele mencionou diante de todos uma mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Ela me ensinou que uma vida vale mais que um processo, disse. Clara sentiu os olhos marejarem. Aquela mulher era ela, e mesmo sem citar seu nome, Gabriel a homenageava com cada palavra. Quando o evento terminou, Gabriel desceu do palco e seus olhos encontraram os de Clara. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Ele caminhou até ela, com um sorriso emocionado, e os dois se abraçaram como se o passado inteiro coubesse naquele instante. Eu sabia que um dia você veria o que me tornei, disse ele com a voz trêmula. Clara mal conseguia falar, apenas chorava, orgulhosa. O menino perdido agora era um farol para outros jovens. Você foi a primeira pessoa que acreditou em mim, e eu nunca esqueci isso, completou. As pessoas ao redor se emocionaram com aquela cena. Para Clara, aquele abraço significava redenção, propósito e a confirmação de que cada noite sem dormir, cada lágrima de frustração, havia valido a pena. Depois do reencontro, Gabriel levou Clara para conhecer o projeto de perto. Ao chegarem à sede da ONG, ela se deparou com uma fachada simples, mas com algo que a fez estremecer. Uma placa dourada com o nome Instituto Clara Menezes. Por alguns segundos, ela ficou sem reação. Gabriel explicou que, anos antes, havia prometido que seu sucesso seria também uma homenagem a ela. Tudo o que eu conquistei começou naquele dia, no tribunal, disse. Clara levou as mãos ao rosto, emocionada. Nunca imaginou que sua atitude, lá atrás, se transformaria em um legado tão profundo. O Instituto acolhia jovens de rua, dava abrigo, educação e esperança. Tudo o que um dia Gabriel precisou. Você me ensinou o que é acreditar em alguém e agora eu ensino o mesmo, completou ele. Com o coração tomado por gratidão, Clara passou a fazer parte do projeto. Usava sua experiência jurídica para ajudar jovens a se defenderem da injustiça e abrir caminhos para o futuro. Juntos, ela e Gabriel ampliaram o Instituto, conquistando parcerias, transformando histórias e restaurando vidas. O menino que ela um dia defendeu agora, defendia outros, e isso a enchia de orgulho. Clara via em cada adolescente atendido o reflexo do garoto que um dia acreditou ser perdido. A imprensa começou a conhecer o trabalho deles e o Instituto Clara Menezes se tornou símbolo de superação e amor ao próximo. Era mais do que uma ONG, era uma prova viva de que um simples ato de fé pode transformar gerações inteiras. Certa noite, após um dia de palestras e atendimentos, Clara ficou sozinha na sede do Instituto. Caminhou até o pátio, olhou para o céu estrelado e respirou fundo. Pensou em tudo o que viveu, nas batalhas travadas e nas vidas tocadas. Gabriel se aproximou e disse: "A senhora me salvou, doutora. Agora é minha vez de salvar outros." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Não, Gabriel. Você salvou a mim também." Naquele instante, ela compreendeu que a justiça verdadeira não está apenas nos tribunais, mas nos corações que decidem fazer o bem. O caso que começou como uma defesa se tornou um testemunho de fé, amor e transformação. E enquanto as luzes do Instituto brilhavam,
Clara percebeu que o maior veredito da vida é ver o bem vencer. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e um amém nos comentários para que mais pessoas se lembrem de que um simples ato de fé pode mudar um destino inteiro.